É comum que um paciente que tenha outros tipos de alergia também desenvolvam a reação à picada de inseto? Porque a gente tem alergias de pele, alergias a alimentos, alergia a remédio. É uma pessoa que tem uma tendência maior, e aqui eu estou pensando agora em fatores de risco. A gente conhece, por exemplo, histórico familiar conta. O que pesa nessa hora, doutor? Não, como eu havia falado, histórico familiar ele conta muito, né? Se é uma... Já existe já um pai, mãe, avó que tem determinadas reações anafiláticas, existe uma predisposição genética, sim. Mas como eu havia falado, o ambiente ele vai influenciar bastante. Então, esse contato eventual é que vai levar esse paciente a desenvolver esse processo de reação. Mas o mais importante da nossa conversa é o seguinte: se o paciente desenvolveu qualquer tipo de reação que não esteja restrito somente no local, pode ter atingido um outro sistema, ele precisa procurar identificar qual esse inseto que picou. Então, existem umas formas iniciais da identificação, que é justamente, se o inseto deixa ferrão, a gente vai pensar em abelha. Se já não deixar ferrão, a gente vai pensar em marimbondo, vespa, formiga, que causou aquela reação local. E o médico ele vai pedir alguns exames específicos, exames de sangue. Hoje a gente tem a detecção através da IgE específica pelo método Imunocap, que é um método bastante moderno e com uma acurácia muito grande. E esse método Imunocap, a gente vai identificar quais são, IgE específica pelo método Imunocap, nós vamos identificar quais são os alérgenos que, de certa forma, causaram aquela reação, né? Porque a gente precisa entender o que o paciente está passando para poder disponibilizar para ele o autoinjetor de adrenalina. Como eu havia falado no início, a reação ela pode se dar de forma muito grave em minutos e pode levar ao óbito em minutos. Então não dá tempo do paciente ser colocado dentro de um carro e ser levado para a emergência. Então a única coisa realmente que vai salvar a vida daquele paciente é a adrenalina, é o autoinjetor de adrenalina. E esse autoinjetor ele deve ser aplicado pelo próprio paciente ou por algum familiar que estiver próximo, em cima da roupa mesmo, no músculo vasto lateral, ou da coxa direita, ou da coxa esquerda. Aplica em cima da roupa, em cima da calça. Se o paciente estiver utilizando até uma calça jeans, não tem problema, aplica. Porque é o único tratamento que salva vidas, é o único tratamento que vai dar tempo que o organismo ele possa se recuperar e o paciente possa chegar numa unidade de emergência e ser atendido adequadamente. E depois, lógico, se aquele paciente tiver um risco maior de ser picado novamente, o uso da imunoterapia, o uso da dessensibilização aos alérgenos é muito importante. A gente sabe que o modelo de vacina de alergia para himenópteros, para insetos que ferroam, é um modelo de eficácia. Mais de 95% daqueles pacientes que usam imunoterapia dessensibilizante, a vacina de alergia, eles melhoram e eles não desenvolvem mais a reação, ou seja, a vacina ela desenvolve a tolerância daquele paciente, aquele paciente ele pode ser picado e, consequentemente, não desenvolver mais aquela reação grave. Eu mesmo tinha uma paciente que vinha do Nordeste se tratar aqui conosco, no Rio de Janeiro, e ela tinha uma alergia gravíssima à abelha. Nós iniciamos a imunoterapia para ela, fizemos todos os procedimentos, né, de testes alérgicos, o teste, o prick teste, o intradérmico, fizemos o cálculo da imunoterapia da forma como tem que ser feita. E essa paciente depois me ligou dizendo: doutor, teve um enxame de abelhas na minha cidade, eu fui picado por várias abelhas e não desenvolvi nada. Então, mostrando a eficácia da vacina, da imunoterapia dessensibilizante contra a picada de himenópteros. Esse é o tratamento. Primeiro, o uso da adrenalina autoinjetável. E o paciente precisa aportar essa adrenalina autoinjetável com ele e levar para qualquer lugar, porque a anafilaxia é uma coisa grave, a anafilaxia mata. Reação anafilática é algo extremamente grave. A pessoa ela causa um transtorno muito grande na vida da família, porque é uma perda assim imediata. Ninguém imagina aquilo, né? Então precisa portar o autoinjetor de adrenalina. E segundo, identificando o alérgeno e fazendo todos os procedimentos adequados, fazer imunoterapia dessensibilizante, que é o único tratamento que vai mudar a história natural da doença, é o único tratamento que vai ensinar o organismo a não produzir mais alergia. Ele vai produzir as chamadas células de tolerância, células T reguladoras, e também vai produzir anticorpos que bloqueiam a reação, chamados anticorpos bloqueadores da classe IgG4. Então isso é muito importante que o paciente faça e procure seu médico alergista, porque ele é o único que vai conseguir conduzir adequadamente esse tratamento.